Bom dia, turma. A aula de hoje a gente vai dar continuidade, certo? Ao que estamos vendo. Na última aula eu deixei um exercício para vocês da página 81, o exercício 12, certo? Vou ler aqui a questão com vocês. A questão 12 ela fala assim: ó, em relação ao sistema cartesiano ortogonal, é o que a gente está estudando agora, né? Com os eixos graduados em quilômetros, certo? Então, em vez de a gente colocar assim, 0, 1, 2, 3, ok? Sem saber o comprimento, ele está dizendo que vai ser em quilômetros. Quando você coloca lá no plano, 0, 1, 2, 3, é como se fosse de 0 até 1, ele andou 1 quilômetro, certo? A distância está sendo dada em quilômetros. Então ele fala, com os eixos graduados em quilômetros, uma lancha sai do ponto -6, -4, navega 7 km para o leste, 6 km para o norte e 3 km para o oeste, encontrando um porto. Depois continua a navegação indo 3 km para o norte e 4 km para o leste, encontrando um outro porto. A distância em quilômetros entre os portos é... Então ele quer saber do primeiro porto, né? Até o segundo porto, qual é a distância, certo? Em linha reta, né? Entre esses dois portos. Mas aí, vou falar aqui antes da questãozinha, uma revisãozinha rápida, tá? De Rosa dos Ventos, né? Para quem ficou perdido, né? Eu disse como seria a questão, né? Por cima, né? Por alto assim, para vocês fazerem. Só uma pessoa, se não estou enganado, me mandou, ok? Que fez, né? O restante não enviou. Tá? Então vocês têm que participar mais, né? Mas vamos lá para a revisãozinha aí. Acredito que é geografia, né? Que veio Rosa dos Ventos. Mas vamos relembrar, sempre bom, ok? Então antes da gente começar em si realmente a questãozinha 12, ó, o que é a Rosa dos Ventos, né? Ela é uma imagem que representa os 4 sentidos fundamentais, tá? Que esses 4 sentidos fundamentais são chamados dos pontos cardeais, né? E também representam os seus intermediários, ok? Então, ó, deixa eu colocar aqui. Ó, vamos fazer aqui a representaçãozinha, certo? A Rosa dos Ventos ela é bem mais desenhada, né? Vou fazer algo aqui, certo? Mais grosso, ok? Deixa eu ver se tem uma borracha aqui. Ficou muito grande, né? Não precisa disso tudo aqui. Pronto, vamos fazer uma revisãozinha. Para quem ficou perdido, né? A Rosa dos Ventos, ela diz como a gente se encontrar, certo? Se localizar. Aqui acima vai ficar o norte, abaixo o sul, à direita o leste, ou oeste, né? E à esquerda o oeste, certo? Vou colocar só aqui entre o norte e o leste, né? Nós temos aqui o nordeste, certo? Entre aqui, ó, o sul e o leste, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste, né? E entre o norte e o oeste, nós temos aqui o noroeste, né? Certo? Isso aqui vai ajudar a gente a se localizar e encontrar os pontos, certo? Fora isso aqui, o que a gente pode também ter aqui para nos ajudar, tá certo? Ou só realmente com uma revisãozinha. Aqui o norte, ele é 0 graus, certo? Se o norte é 0 graus, o sul, aqui embaixo, está o oposto, né? Se o norte 0 grau, o sul ele vai ser 180, né? Desculpa aqui. 180 graus, certo?
Se aqui eu estou com 0, deixa eu tentar dar o foco aqui. Estou com 0 no norte. Deixa eu ver aqui se vai dar o foco. Zero no norte, 180 no sul. No leste aqui, ó, a gente percebe que isso aqui está sendo dividido em ângulos de 90 graus, certo? Deixa eu ver se com caneta vai dar um foco melhor. Ah, desculpa aí. Ângulos de 90 graus. Se aqui eu tenho 0 graus, a minha, indo para a direita, aqui, ó, eu só andei uma pequena parte aqui, ó, né, desse quadrante, ó. O leste, ele é 90 graus. O sul, eu já vi aqui, ó, 180 graus. O meu oeste, ó, é 180 mais 90, né? Que esse quadrante aqui tem 90. Então ele vai ter 270 graus, certo? Se aqui no norte eu tenho 0 graus, e o nordeste, ele é a metade aqui, ó, do norte e do leste. Então isso aqui é 45 graus. 90 tá no leste, 180 no sul, ó. O sudeste aqui tá entre eles. Eu vou andar mais 45 graus, né? Então aqui fica 135 graus. Do sul, tá certo? Para o sudoeste, vou andar mais 45. Isso aqui vai dar 225 graus. Do oeste aqui, ó, que tava 270 graus, tá certo? Eu vou andar só mais 45, né? Que aqui eu vou bater em 315 graus, tá certo? Para quando eu voltar para o norte novamente, eu completo uma volta de 360 graus, certo? Isso é uma revisãozinha bem rápida de Rosa dos Ventos, certo? Para tentar nos ajudar na questãozinha, ok? Então, se ainda tem alguma dúvida nas localizações, tá? Vocês procuram dar uma estudadinha, certo? Deixa eu fazer o nosso plano aqui agora, pra gente começar a questãozinha. Pronto, aqui é o 0 graus, né? Certo? Se for pensar em graus, tá certo? Ou ponto de origem, já pensando na nossa, ó, questãozinha, que é o início, né? Ó. Aí quando eu começar vai ser no norte, dá a volta completa, chega a 360, certo? Então vamos lá, ó. Aqui é 0. A minha direita, vamos colocar o eixo, né? Eixo Y sempre está o traço na vertical, ok? Chamado do eixo das ordenadas. E o eixo na horizontal, meu eixo X, chamado do eixo das abscissas, certo? A gente atribui valores, né? Ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? À esquerda do X, vamos ter os nossos negativos, que vai ser o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, certo? Deixa eu colocar os números. Fazendo bem passo a passo, certo? Caso tenha ainda dúvida de como fazer o nosso planozinho, espero que elas sejam sanadas, certo? Então sempre começa ponto de encontro aqui, ó, ponto em comum, com 0 à direita do X, negativo, os positivos, perdão, à esquerda os negativos, certo?
Sempre começa 1, 2, 3, né? Até o infinito, menos 1, menos 2, menos 3. E aí vai, né? Até o infinito, tá? Nunca começa assim do 8, 7, 6, não. Sempre começa do 1, certo? Muitas vezes na provinha tem aluno que começa com outro valor, né? Se ele quer fazer até 10 a escala, ele começa 10, 9, 8. Não é dessa forma, ok? Agora a gente vai aqui, ó, colocar os pontos no eixo das ordenadas. Acima do zero vai ser os positivos, ok? Tá o zero aqui, então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Abaixo do zero, que nós vamos ter aqui vamos ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, ok? Aí você pode fazer o nosso planinho, né? Até o número que você desejar, certo? Coloquei até 8, porque pela questão ele já dá início ao ponto menos 6, né? Em x, certo? E depois os outros pontos que ele vai dando, o maior que ele dá é os 7 quilômetros, né? A tal direção que ele vai dizendo, então não vai passar disso aqui, certo? Então vamos encontrar o início, de onde esse barco, né? Ele fala que é um barco, ele vai sair, é a lancha, né? Dessa lancha vai sair. O ponto inicial, tá certo? Na questão, ele fala que é o ponto menos 6, menos 4, ok? Vou colocar aqui o ponto. O ponto menos 6, menos 4, ok? A gente já viu que o primeiro sempre vai ser x, certo? Nosso pau ordenado. O primeiro valor sempre vai ser no eixo x, o segundo sempre no eixo y. Então, eixo x está aqui, ó, menos 6. Vou passar uma reta pontilhada no menos 6 e o y vale menos 4. Vou também passar uma reta aqui, ó, pontilhada no menos 4. O ponto que eles têm em comum é esse aqui, então daqui é que começa a nossa questãozinha, certo? Daí a questãozinha ele fala que a lancha vai navegar 7 km para leste, certo? A gente viu aqui na nossa revisãozinha, ó, que o leste sempre é à direita, ok? Então, se a nossa lancha está nesse ponto e ela vai andar 7 km para leste, então ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela vai chegar no 1, certo? Então eu venho aqui, vou fazer uma reta no 1, que é o pontilhada, certo? O y vai continuar sendo menos 4, né? Porque a lancha estava aqui. E ela só andou 7 km para leste, veio nessa direção. Depois ele fala que ele andou 6 km para o norte, ok? Na nossa revisãozinha de Rosa dos Ventos, a gente viu que o norte sempre é para cima, ok? Então, se ele estava aqui, agora a nossa lancha, e vai andar 6 km para o norte, ó, estou no menos 4, eu vou 1 km, 2, 3, 4, 5, 6. Vou chegar no 2 aqui no Y. Passar um pontilhado. E esse 1 aqui, ó, onde estava. Então, iniciamos com a lancha nesse ponto. Veio até aqui, para cá agora, certo? Agora ele vai andar 3 km para oeste. Na nossa revisãozinha, a gente viu que o oeste sempre é à esquerda. Ele vai andar 3 km. Está aqui, ó, no 1. Então vai para oeste. 1, 2, 3 km. Esse 3 km aqui vai ser no menos 2. Certo? Vai se encontrar aqui. Ok?
Então, ó, lendo aí o livro, aí ele fala 3 km para oeste, encontrando um porto. Então, vou escrever aqui, ó, que ele encontrou o porto, certo? Aí ele fala, depois continua a navegação indo 3 km para o norte. Norte, na revisãozinha, a gente viu que é para cima, tá certo? Sempre para frente. Então, 3 km para o norte, ele está aqui no 2, vai andar 1, 2, 3 km, certo? Então, vou continuar aqui. A minha retinha está sejada, ó, 1, 2, 3 km. Então, ele chegou no 5 aqui, agora no eixo Y. Depois desses 3 km para o norte, ele fala que teve 4 km para leste, certo? Então eu estou aqui, ó, no menos 2, vou 1, 2, 3, 4. 4 km para leste, vai ser no 2, no eixo X. Certo? Ele estava aqui no 5, continua. Chegou aqui 4 km para leste, encontrando um outro porto. Então esse aqui também é um porto. Agora ele fala o seguinte, a distância em quilômetros entre os portos é... Então ele quer saber essa aqui, ó. Essa distância, né? Ele não quer saber quantos quilômetros ele percorreu de um até o outro. Ele quer saber essa distância. Se ele quer essa distância, ó, é esse tamanho aqui em linha reta, certo? Como é que a gente vai calcular essa distância? Foi o que eu falei para vocês na última aula, certo? Para a gente calcular essa distância, deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Para calcular essa distância em linha reta, a gente vai precisar encontrar uma figura geométrica que a gente consiga trabalhar com ela. A gente passar uma reta aqui, ó, certo? E uma outra reta aqui, ligando esses pontinhos, ó. A gente vai formar o que, ó? Um triângulo retângulo. Não é isso? Ok, ó. E a gente já viu as características, tá certo? Desse triângulo em aulas anteriores, ok? E o que foi que a gente observou nele? Que ele vai ter dois catetos e vai ter a hipotenusa, certo? Essa hipotenusa aqui, ó, sempre vai estar do lado oposto ao ângulo reto, ok? E a questão realmente, ela nos pede essa hipotenusa, porque esse cateto aqui a gente tem como descobrir e esse outro cateto a gente também tem como descobrir o seu valor, certo? Se a gente para aqui para observar, a gente saiu do menos 2 e foi até o 2, então a gente andou quantos quilômetros? 1, 2, 3, 4. Então se a gente for colocar aqui, ó, para achar a nossa respostinha, tá certo? A hipotenusa ao quadrado, isso aqui é igual ao quê? A soma do quadrado aqui dos nossos catetos, né? Certo? Quanto é esse meu cateto? Saí do menos 2, vou até o 2, ó. 1, 2, 3, 4 quilômetrozinho. Então 4 ao quadrado. Vou repetir o mais. Quanto é esse meu outro cateto? Aqui eu tô do 2, vou até o 5. Então andei 1, 2, 3 quilômetros, certo? Então vai ficar 3 ao quadrado. É isso? Agora o que a gente vai fazer é responder aqui as nossas potências primeiro, né? Para depois fazer a soma, certo? Quanto é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, que é 16, mais 3 ao quadrado. Quanto é 3 vezes 3? 9, certo? Então agora a gente pode fazer a soma. Quanto é 16
mais 9. Isso dá 25. Acabou? Ainda não. Que aqui está o quadrado, certo? Então aqui ó, vai ser a potência no primeiro membro, eu vou mandar para o segundo membro como radiciação. Então vai ser a raiz quadrada de 25. Quanto é isso aqui? 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, a resposta final, 5 quilômetros. É a distância de um porto até o outro. Certo? Questãozinha aí bem tranquila, né? Ok? Demorou mais que eu fui fazer a revisãozinha, né? Da Roda dos Ventos, certo? Caso alguém tenha se perdido assim, referente a forma que a questão das coordenadas, né? Ele não foi dando os pares ordenados para a gente encontrar os pontos e pediu a distância. Ele foi dando como localização, né? Andou tantos quilômetros para o norte, para o leste, oeste, certo? Eu falei aqui, ó, referente a localização também, tá certo? Assim, ó, 180 graus, 270, 0, 90, né? Tudo. Porque às vezes a questão também ela pode dar como localização, em vez de norte, sul, leste, oeste, em graus, tá? Ele pode dizer que uma pessoa está iniciando nesse ponto, menos 6, menos 4, e ela está voltada na direção, ele vai dizer uma direção, tá? Ele pode dizer que tem uma casa aqui, ó, no ponto tal, ele está direcionado para essa casa. Aí ele vai dizer, a pessoa andou tantos quilômetros a 0 graus, então ela andou sempre para sua frente. Aí depois vai dizer a 90 graus. Aí você vai ter que conseguir fazer as localizações com os graus, certo? Mas isso aí é uma outra questão, ok? Agora para a gente fixar bem, eu vou fazer aqui na mesma página, a página 81, a gente tem a questão, deixa eu ver aqui, que eu achei interessante. A questão 15, certo? É o mesmo estilo da questão 12, ok? O que é que a questão 15 nos diz? Ela fala assim, ó, calcule a distância, entre os dois pontos, certo? Tem um ponto M, que é igual a 4 e menos 5, e também aqui o ponto N, que é igual a menos 1 e 7, certo? No plano cartesiano, x cartesiano y, ok? Então a gente vai fazer o quê? Novamente nosso planinho cartesiano. Deixa eu usar aqui a régua para ajudar. Pronto, né? Usando a nossa régua, vamos primeiro analisar aqui os pontos, né? X, Y, X, Y, certo? O meu X, eu tenho o valor 4 e o valor menos 1. Então, na minha escala, eu já sei que à direita do zero são meus números positivos, certo? À esquerda, os negativos. Como eu sei que o meu X maior que a minha questão está dando é 4, eu vou marcar aqui só até 4, certo? No meu plano cartesiano. À esquerda, eu sei que o menor x menos 1, certo? Então já sei que vou usar esse aqui para localizar os pontos, né? Já meu y, o menorzinho, vai ser menos 5, vai estar abaixo do zero, okay? Vai chegar até aqui, menos 5. E o meu maior, y aqui é o positivo, vai chegar lá até 7. Certo?
Pronto. Então agora eu vou localizar os pontos. Ponto M, ele vai ter 4 e menos 5. 4. Tudo isso aqui, pontilhado. Tem para cima também, mas eu sei como ele vai encontrar o menos 5 no Y. Você quer aqui, ó, o encontro, tá certo? Então eu só faço pontilhado para baixo. Ok, ó. Vou procurar o menos 5 aqui no Y. Então esse aqui é o ponto M, certo? Meu ponto N vai ser menos 1 e 7. E o 7 está aqui. Esse aqui é o meu ponto N. Ok? A questão ela fala, calcule a distância entre os pontos. Tá certo? M e N, entre os dois pontos. Ela é uma questãozinha que foi mais direta, que é a questão 12, né? Questão 12, ele foi dizendo quantos quilômetros você teria que andar para um lado e para o outro, certo? Aqui ele só quer a distância aqui, ó, entre M e N. Ele quer essa distância. Como é que a gente vai calcular essa distância, certo? Da mesma forma que a gente calculou na outra questão. A gente vai procurar uma figura geométrica que a gente já consiga trabalhar. Eu sei que eu vou ter essa aqui. Eita, perdão. Perdão aqui pelo traço. Não saiu realmente retinho, tá? Então, que figura geométrica vai ser essa aqui, ó? Um triângulo retângulo novamente, né? Certo? Esse aqui é meu xizinho, ó, dele preto, né? Aqui vai ser a minha hipotenusa, certo? Aqui vai ser um cateto, aqui outro cateto. Então, como é que a gente vai calcular? Vai ser a hipotenusa ao quadrado, né? Ela vai ser igual a quê? A sominha que eu vou ter, tá certo? Dos meus catetos elevado ao quadrado, né? Certo? E agora, como é que a gente vai saber a distância desse cateto e desse outro cateto? Simples, a gente calcular. Ó. Do menos 5 até 7, a gente vai andar com quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, esse catetinho aqui vai ser de um comprimento 12, né? Ele não fala se é quilômetros como na outra, tá certo? Então, ó, 12 centímetros, metros, qual foi a distância, tá certo? E aqui, ó, o ponto N, né? A gente já encontrou que é o menos 1 e 7. A gente também consegue, com essas informações, encontrar esse segundo catetozinho, certo? Aqui, ó. Aqui eu estou passando pelo menos 1 até chegar em 4. Então, eu andei quanto? Menos 1 até 0, 1, 2, 3, 4, 5. É isso? Certo? Então, vai ser mais 5 ao quadrado. Certo? Então, vai ser x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado. Quanto é 12 ao quadrado, né? Isso aí já meio que a gente já respondeu várias questões que tem isso, mas vamos responder aqui, ó. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, para quem ainda não tem na mente. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando, 4, 4, 1. Então, ó, 12 ao quadrado, 144, né? Acredito que já está na mente aí. Está no sangue, né? Todo mundo já sabe quanto é 12 vezes 12, né? 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, né? Que está aqui, ó. Quanto é 5 vezes 5? 25, ok? Então vai ser x ao quadrado é igual a 144 mais 25, né? Ó. Unidade com unidade, dezena com dezena. E a centena só vai ter 1 mesmo, né? Ó. 5 mais 4, 9. 2 mais 4, 6. E o 1, que é a casa da centena, estava sozinho, só repito. Acabou? Ainda não, né? O meu x aqui, a minha hipotenusa, está elevado ao quadrado. Está como potência no primeiro membro, vai para o segundo membro como radiciação, né? Então vai ser a raiz quadrada de
169, certo? Qual é a raiz quadrada de 169? Se você ainda não tem em mente, ok? Mas você está fazendo aqui a questãozinha, prestando atenção, viu que 12 vezes 12 é 144. 144 é menor que 169, né? Então, a raiz quadrada de 169 é um número vezes ele mesmo, que tem que dar 169. Não é isso? Se eu já fiz 12 vezes 12 dá 144, é menor, eu tenho que tentar uma multiplicação de um número maior que 12 para ver se vai dar 169. Quem é o próximo número depois de 12? 13, né? Então vamos tentar 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Na soma, 9, 6 e 1. Certo? Ó. Bateu, né? Certinho. Então aqui x é 13. Ok? Então, qual é a distância entre os pontos M e N? Qual foi a distância? Ó? A gente verificou que dava para calcular essa distância transformando a figura que a gente tem em um triângulo retângulo. Com isso a gente sabe que a hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo reto, né? Ela ao quadrado, ela é igual a quem? A soma do quadrado dos nossos dois catetozinhos, certo? Com isso a gente chegou que é o resultado 13. Então a distância entre os pontos M e N é 13, certo? Caso, ô professor, a questão, de alguma forma eu consegui fazer o desenho, aqui eu tinha um valor e ficou um dos catetos sem um valor, não consigo descobrir. Aí você faria o quê? Pegava o valor da hipotenusa, colocava aqui, e o valor do cateto que você tem, certo? Como aqui ele está somando, você jogava para o outro lado, subtraindo do valor da hipotenusa. Aí você iria encontrar o valor do cateto que a questão estava pedindo, certo? A gente já fez questões dessas também, onde a gente estava vendo assuntos sobre triângulo, né? Tanto para achar a questãozinha que pedia a hipotenusa, ou para achar também cateto, certo? Então, espero que com essas duas questãozinhas aí tenha melhorado aí a, o assunto, né, assim, em si, o entendimento, né, sobre o plano cartesiano, como a gente se localizar, tá certo? E encontrar os pontinhos, ok? Achei duas questões bem interessantes, né, porque ela envolve assunto anterior, que é de triângulo, para a gente encontrar a hipotenusa, ok? Então aí o iniciozinho desse capítulo encerra, né, com esses exercícios. Aí na próxima aula a gente vai ver uma parte teórica, né, que vai ser a relação binária, número de relações de A em B, certo? Então isso tudo aí vai ser mais agora um pouco teórico na próxima aula, ok? Então agradecer a atenção de vocês, certo? Tem já, vou desejar já um bom final de semana, né? Que essa aula já é na quinta e a gente não se encontra mais, só na próxima semana, ok? Então tchau, tchau, um abraço, bom final de semana para vocês, bons estudos. Até a próxima aula.